PF investiga a doadora de campanha de Tarcísio por suspeita de lavagem de dinheiro do PCC. Isso saiu nos jornais. A pecuarista Maribel Schmitz Golin doou 500 mil para o governador paulista em 2022. Ela tinha relação próxima com William Barigliagatti, o concierge do PCC, conectado com a máfia italiana. De olho nos ruralistas, se debruçou sobre o tema para falar mais do PCC, um dos maiores proprietários de terra do país, de lavagem de dinheiro e de pecuária. De onde vem a fortuna de Maribel? Nós constatamos que o clã gaúcho Golin se estende por 4 regiões do país, em propriedades que somam pelo menos 250 mil hectares, na maior parte compradas do espólio da Boi Gordo, aquela empresa que fazia pirâmide financeira com engorda de gado. As fazendas do grupo têm histórico de desmatamento, crimes ambientais, incidência em parque. Segura aí até o fim do vídeo que tem muita coisa. Qual a relação da lavagem de dinheiro com o território? Nós também nos debruçamos sobre os demais financiadores de Tarcísio. Ele disse que não conhece Maribel, a sexta entre os maiores doadores de sua campanha. Outros doadores ele conhece bem. Olhem ele aqui com Rui e Armindo Denardim, 8º e 13º nesse ranking. E não é que eles aparecem em outra história ligada ao PCC? Pai e filho se tornaram sócios do Banco Luso-Brasileiro por meio do Grupo Mônaco. Anos antes da entrada deles, esse banco financiava empresas da máfia dos transportes em São Paulo. Falaremos mais da família Denardim e de sua história em Altamira, no Pará. Uma história ligada à grilagem e a uma fraude de peso na Sudã, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Mas falaremos também de outros doadores. Nós constatamos na lista dos maiores financiadores de Tarcísio de Freitas inúmeros casos de desmatamento, trabalho escravo, participação em desvios de dinheiro e fraudes históricas. Esses você também não conhece, governador? E no começo temos a agrícola Big Ben, uma das empresas de Luciano Mafra de Vasconcelos. Difícil achar imagens de Luciano. Nessa daí ele não é réu, tá? E sim testemunha. A Repórter Brasil contou que ele tem 952 mil em multas do IBAMA por desmatamento, descarte indevido de agrotóxicos e alteração de curso d'água. Isso tudo na Bahia e em Goiás. Descobrimos ainda que a Big Ben tem terras em áreas devolutas, públicas, na Bahia, em Correntina, em um contexto de pressão contra as comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto. O fazendeiro diz que conheceu Tarcísio por menos de 15 minutos no aeroporto de Brasília. Doou porque acredita em sua competência e o vê como um presidenciável. Por que o Tarcísio? Porque eu tenho fazenda em Goiás, na Bahia, e gosto de andar de carro. Por sinal, o piloto Nelson Piquet também fez doação para Tarcísio. Nelson Piquet e Paulo Junqueira Neto, 2 citados no inquérito das joias de Jair Bolsonaro. Eles doaram 200 mil e 106 mil para o governador. Este observatório se debruçou sobre 98 doadores de campanha, aqueles que investiram pelo menos 50 mil cada um na campanha de Tarcísio de Freitas. Entre eles, pelo menos 30 estão ligados a fatos pouco republicanos, envolvendo crimes ambientais, corrupção, conflito de interesses. Nós vamos contar tudo isso em camadas, até chegarmos ao PCC. Alguns nomes são bem conhecidos no mundo do dinheiro. O terceiro maior doador de campanha de Tarcísio foi Frederico Gerdau. Esse você também conhece, né, governador? A família da maior produtora brasileira de aço vem sendo uma das principais financiadoras da nova direita e da organização manipuladora Brasil Paralelo. A companhia siderúrgica Pains, depois Gerdau Aços Longos, em Minas,
omitia guias florestais no transporte de carvão e recebeu mais de 21 milhões em multas. Observem que um texto da Repórter Brasil nos ajudou novamente a contar essas histórias. É que a imprensa independente não tem medo de dar nome aos bois e ela depende muito de sua ajuda. Você pode ajudar a manter e ampliar a equipe de jornalistas e pesquisadores deste observatório a partir de R$ 25 por mês. Aqui a gente combate os crimes ambientais. E tem mais desmatador na lista, e desmatador bilionário. Vejam aqui Saulo Seibel, um entre tantos que investiram 50 mil na campanha do governador. E seu irmão Hélio Seibel, com 200 mil. Total de multas da Léo Madeiras no Ibama, 7 milhões. Motivo: comercializar e receber madeiras de origem nativa, sem licença e manter em cativeiro espécies da fauna silvestre. E entre aqueles que doaram pelo menos 50 mil para Tarcísio, tem mais gente ligada a crimes ambientais, tá? César Borges de Souza, 100 mil, degradação em APP, Mato Grosso. Zé Jacinto Neto, 70 mil, multa do Ibama. Tufi Said Júnior, 62.500, propriedade em APP, Miguelópolis, São Paulo. Ricardo Tadeu Neto, 50 mil, o chorume de sua granja poluindo um córrego, Mato Grosso. Flávio Prudente Correia Filho, 50 mil, desmatamento, Brodowski, São Paulo. Vejam que temos Neto, Júnior, Filho, as famílias de bem. E os casos se repetem tanto que acabam ficando banalizados, não é mesmo? Vejam aqui estes bairros afundados em Maceió. Os moradores tiveram de sair. A empresa responsável? A Braskem. E vejam aqui Hagop e Regina Grec-Mesian, da Braskem, doando 50 mil cada um para Tarcísio. Quando a gente fala de empresas como Braskem, é bom lembrar que ela move montanhas de dinheiro, nem sempre lícitos. É corrupção que fala? Políticos como Tarcísio, do Republicanos, ou do PL de Bolsonaro, costumam encher a boca para falar de corrupção. Vamos ver se tem acusados de fraudes entre os doadores de campanha? Maurício Tonhá é um famoso leiloeiro de gado. Doou 50 mil para o governador paulista. Ele tinha tanto boi confinado que os dejetos impactaram o lençol freático. Maurição foi citado na Lava Jato por vender gado ao doleiro Alberto Youssef e já respondeu por lavagem de dinheiro. Falemos de bois e falemos de frangos. Quem aqui se lembra do Frango Gate em São Paulo? Uma empresa ligada à família de Silvia Maluf fornecia frango na merenda gerida pelo prefeito Paulo Maluf. O nome completo dela, Silvia Lutifala Maluf. Olhem aqui 3 sobrinhos dela, filhos de Fuad Lutifala, os donos da granja Adoro, doando 50 mil cada um para Tarcísio. Políticos como ele se apresentam como portadores de algo novo, não é mesmo? E a gente aqui falando de Maluf e Youssef. O empresário Washington Sinel é ligado ao ex-governador João Dória, aquele que organiza lobbies internacionais de empresários. Sinel doou 300 mil para Tarcísio, 9º maior doador. Nós falamos dele na série De Olho no Paraguai, uma investigação sobre a presença de latifundiários brasileiros no país vizinho. Sinel é dono de empresas de segurança, historicamente com contratos com os governos paulistas, e é também arrozeiro. No Paraguai, desviou o curso de rio e mandou ver nos agrotóxicos. O usineiro Zeldivar Lopes também ganhou uma descrição na série De Olho no Paraguai. Teve incêndio de casa indígena, adolescente baleado, destruição de escola. O dono da Impasa doou 250 mil para Tarcísio, 11º maior financiador. Olha ele aqui com o governador. Família é assim, família se ajuda. Vejamos o empresário Fabrício Mitre comprando imóveis de Fabrício Mitre em Trancoso, na Bahia. Como é que é, Mitre? A incorporadora Mitre comprou 4 imóveis do próprio CEO por 13 milhões e 500 mil reais. Isso não caiu nada bem na Avenida Faria Lima. Assim, Mitre doou 50 mil para Tarcísio. Juliana Mitre também.
A mãe deles, Maria Elisa Mitre, 130 mil. Elisa Mitre, da Elisa Agro, com dívida de 680 milhões de reais. Vamos falar sobre conflitos de interesses? O quinto maior doador de campanha de Tarcísio em 2022 chama-se Luciano Ramos Folk, com 700 mil reais para o candidato do Republicanos. Nem toda a renda ele declara, segundo a Receita Federal. O Ministério Público Federal investigou o advogado no âmbito das operações Calicut e Eficiência, no Rio, no caso das obras para a Copa do Mundo e Olimpíadas. E o segundo maior doador de campanha de Tarcísio foi Otto Azevedo Júnior, com 2 milhões. Ele advogou por muitos anos para a cervejaria Petrópolis e foi citado em delação premiada como operador de repasses durante o governo Silval Barbosa, em Mato Grosso. Muitas doações são movidas diretamente por conflito de interesses. Arnaldo Vargas doou 200 mil para Tarcísio no dia 7 de outubro de 2022. Enquanto isso, a empresa dele, a Campseg Vigilância, era contratada pela própria campanha de Tarcísio para prestar serviços de segurança. Recebeu 116 mil. Luiz Olavo dos Santos e Ricardo Gontijo apareceram em investigações sobre trabalho degradante. No caso de Gontijo, trabalho escravo mesmo. 2 trabalhadores foram libertados no Acre. Depois, a empresa foi absolvida. E olhem aqui essa empresa desmatando em área de proteção permanente. Aqui, ele falando em sustentabilidade. O mundo, naturalmente, tem dado um foco enorme na questão ambiental. A gente tem visto, né? São queimadas, é poluição, é o aquecimento. Será que eles acreditam no que dizem? O empresário Meyer Nigre, da Tecnisa, repassava mensagens com informações falsas sobre urnas eletrônicas. Depois disse que nem as lia, que foi usado. Doou 50 mil para Tarcísio. O governador também recebeu dinheiro do dono da Localiza, Salim Matar Júnior, que foi secretário de desestatização durante o governo Bolsonaro. Não nos esqueçamos que Tarcísio e sua turma estão a serviço de uma agenda privatista. Nós falamos em outro vídeo sobre a fúria privatista de Tarcísio. Ele chega a ficar transfigurado enquanto bate o martelo em leilões, do Ministério da Infraestrutura ao governo paulista. Será que seus financiadores prosperaram à margem do Estado? Vejamos o caso de Rui e Armindo Bernardim. Armindo faleceu no dia 16 de julho. O filho Rui é o presidente do Grupo Mônaco, um dos maiores revendedores de automóveis do país, com faturamento bilionário, hoje dono do Banco Luso-Brasileiro. Um dos braços agrários do grupo é a agropecuária Pinguim. Os acionistas Rui Armindo e Ilvanir Denardim, esposa de Armindo, foram condenados em 2012 a devolver 5 milhões de reais obtidos na Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a Sudam. A Sudam financiava o clã para a produção de cacau na região da rodovia Transamazônica e a criação de gado em Altamira. Mas quem disse que a agropecuária Pinguim efetivou o empreendimento? Ela apresentava notas fiscais falsas e desviava os recursos públicos para outras empresas do grupo. E esse não era o único problema. O procurador Felício Ponte Júnior constatou que os projetos ficavam em lugares irregulares. A agropecuária Pinguim ficava na área dos assentamentos Surubim e Castanheira, no Igarapé Flores, em Altamira. Vamos entender melhor a fronteira entre o público e o privado no Brasil? Rui Denardim doou 300 mil para a campanha de Tarcísio em 2022. Não doou só para o prefeito de São Paulo, ok, jornal O Globo? Doou para o governador também. Ele e o pai, Armindo, entrou com 200 mil. Total, 500 mil. A mesma quantia doada por Maribel Golim, a pecuarista acusada pela Polícia Federal de conexão com o PCC. Cabe aqui novamente sermos justos com os Denardim. Eles não tinham relação com o luso brasileiro na época da conexão do banco com o PCC. No caso de Maribel, a conexão é atual. Quem é ela?
Como a sexta maior doadora de campanha de Tarcísio tornou-se alvo da Operação Mafiuse da Polícia Federal? Qual a história dela e de sua família? Aproveite e se inscreva agora no canal. Estamos caminhando para os 100 mil inscritos. Aqui a gente faz jornalismo investigativo e pesquisas sobre o poder econômico e o poder político. E conta histórias sobre ambiente, alimentação e os povos do campo, sobre território, grilagem, fraudes. Os agentes identificaram o nome de Maribel Schmitz Golin em 4 transferências financeiras com William Agatti, denunciado em fevereiro na 23ª Vara Criminal Federal de Curitiba como operador logístico do 1º Comando da capital. Seu apelido? Concierge do PCC. Segundo a PF, ele é o principal elo da facção com a 'Ndrangheta, uma das principais organizações mafiosas da Itália, originária da Calábria. O Estadão conta que Agatti foi identificado em 2020 após a venda de 554 quilos de cocaína do porto de Paranaguá para a Espanha. O relatório da PF mostra que Maribel ajudava Agatti a lavar o dinheiro do tráfico. Teve imóvel em Santo André vendido 240% acima de seu valor venal. Entre 2020 e 2022, Maribel e suas empresas movimentaram 1 bilhão e 400 milhões de reais. A peça central desse esquema é a JBT Empreendimentos e Participações. A empresa fica na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Segundo os investigadores, ela foi usada pelo PCC para lavar dinheiro do tráfico. A JBT recebeu, inclusive, um repasse de 58 milhões da Balada Eventos, do cantor e fazendeiro Gustavo Lima. O embaixador do agro disse que tinha comprado uma aeronave. Agora vamos prestar atenção às datas. Em 4 de agosto de 2022, o capital social da JBT era de R$ 72 mil e deu um salto repentino para 27 milhões de reais. Isso significa um aumento de 38.000%. Semanas depois, em 26 de agosto, Maribel fazia seu primeiro Pix para a campanha de Tarcísio, R$ 100 mil. O primeiro turno das eleições ocorreu no dia 2 de outubro de 2022. 4 dias depois, 6 de outubro, caiu a segunda parcela de Maribel para Tarcísio, R$ 400 mil. Maribel Golin, gaúcha de Ibirapuitã, casada com Joselito Golin, fundador do Grupo Golin. Joselito é gaúcha de Nonoai, o município mais indígena do Rio Grande do Sul. Nos anos 90, o Grupo Golin já estava no interior de São Paulo e em Mato Grosso do Sul. Em 2003, deu um salto com a compra da Fazendas Reunidas Boi Gordo. Lembram-se do caso? Em 1996, começava um dos maiores escândalos de pirâmide financeira de nossa história. O ator Antônio Fagundes divulgava as vendas no horário nobre da Globo, durante os intervalos da novela O Rei do Gado. Faça como eu, invista com a Boi Gordo. Fazendas Reunidas Boi Gordo. Quem tem cabeça, investe em gado. Com a Boi Gordo. Era uma cilada, um golpe bilionário, e mais de 30 mil pessoas caíram. Entre eles, famosos como Marisa Hort, Filipão, Vampeta. Chego do treino, tô jantando, aí Jornal Nacional. Fazendas Reunidas, Boi Gordo pede concordato. Eu quero concordato, eu não sabia o que era concordato. E o próprio Antônio Fagundes. É uma cilada, Bino. Joselito Golin assumiu a empresa com mais de 2,5 bilhões em dívidas, mas não se contentou em recuperar o patrimônio da Boi Gordo. A massa falida da empresa, sob supervisão do Ministério Público de São Paulo, constatou que os Golin desviaram 612 milhões de reais em bens que deveriam ser utilizados no abatimento das dívidas. E o que eles fizeram com esse dinheiro? Compraram fazendas no Mato Piba, em áreas onde o preço da terra era mais baixo. A família lucra até hoje com essas fazendas. Boa parte delas foi registrada por empresas em nome de Maribel Golin e de suas filhas, Judiliane Golin e Ana Paula Golin. Outra parte foi registrada por um sujeito chamado Paulo Roberto da Rosa, que não existe,
O MP de São Paulo suspeita ser uma identidade falsa do próprio Joselito Golim, o Paulo Golim. Saiba mais sobre essas terras no Mato Piba em reportagem de Ciro Barros na Agência Pública. Apoie a imprensa independente. De olho nos ruralistas, se debruçou nos últimos dias sobre o patrimônio dos Golim, identificou 69 propriedades registradas no INCRA e no Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Ao todo, elas totalizam 230 mil hectares, uma área 2 vezes maior que o município de São Paulo. Elas ficam no Tocantins, Piauí, Bahia, Mato Grosso e São Paulo. Algumas empresas das filhas estão registradas em parceria com o agropecuarista baiano João Antônio Franciosi, um dos que enviaram tratores a Brasília no dia 7 de setembro de 2022. Um agrogolpista. Algumas fazendas continuam em nome da Boi Gordo. Aí esse número pula para 247 mil hectares, ou 312 mil hectares se incluirmos os imóveis adquiridos por subsidiárias do fundo Vision Brasil Investments. Ele pertence aos investidores Fábio Greco e ao Mauri Fonseca Júnior, parceiros do Grupo Golim no Piauí. Aqui a gente fala sobre PCC, mas fala também sobre casos de desmatamento e grilagem. Vejamos a fazenda Eldorado, por exemplo, em Mateiros, Tocantins. O imóvel está sobreposto em 165 hectares da área de proteção ambiental Serra da Tabatinga, um corredor de preservação do Cerrado, no coração do Mato Piba. A fazenda está em nome da Eldorado Agroindustrial. As sócias, Judiliane e Ana Paula Golim. A empresa acumula 7 milhões de reais em multas do IBAMA, todas no Tocantins. A maior delas, de 2012, foi lavrada após fiscais detectarem o desmate sem autorização de 5.076 hectares de cerrado. Uma consulta no IBAMA mostra que Eldorado possui 27 hectares embargados em Paranã, também no Tocantins. Perto dali, na Chapada das Mangabeiras, Jocenir Pedro Golim, irmão de Paulo Golim, tio de Ana e Jude, comanda a fazenda Última Fronteira. Ela fica dentro do Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba. Vamos aqui entender melhor quem é quem na família. Joselito Golim, ou Paulo, começou seu império agropecuário em parceria com os irmãos Jocenir e Júlio Lourenço Golim. Eles compraram a massa falida da Boi Gordo juntos. A nossa personagem principal, Maribel Golim, e as filhas Judiliane, Ana Paula e Rafaela entraram depois. Elas são sócias nas empresas agropecuárias, não são figurantes, são donas do patrimônio. Entre as 3 filhas, Ana e Jude são as mais atuantes. Elas comandam uma empresa do grupo que se chama Bom Jardim Empreendimentos Rurais. Apesar do nome, essa empresa acumula R$223 mil em multas no Piauí, no município de Bom Jesus, por descumprir um embargo de 7.731 hectares lavrado em 2008 na fazenda Bom Jardim. O Ministério Público do Piauí abriu um inquérito civil contra os Golim, mas o caso foi arquivado em 2022. A Bom Jardim é uma das empresas mencionadas nos inquéritos da Boi Gordo. Hoje ela está em nome de Ana Paula Judiliane e de João Antônio Franciosi, aquele agrogolpista dos tratores. Essa teia vai cair até em empresa registrada nos Estados Unidos. Franciosi não é o único grande fazendeiro em sociedade com os Golim. Vamos até Mato Grosso saber de quem o clã é sócio? Da maior produtora individual de soja do mundo, a Bom Futuro, a empresa de Eraí Maggi Scheffer, primo do ex-ministro Blairo Maggi. Aqui a gente está falando dos verdadeiros reis da soja. Os Golim são sócios dos Maggi nas fazendas Cocal e Boa Vontade, em Canarana, por meio da JAP Empreendimentos. Vejam aqui um dos filhos de Eraí arrematando fazendas da antiga Boi Gordo. Mas vamos voltar à Bom Jardim Agropecuária, a empresa de Franciosi e dos Golim. Olhem ela aqui neste estudo sobre grilagem no Mato Piba, na região de Gilboés, no Piauí, com incidência no território tradicional de Melancias. Segundo a Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais, a ATR,
a Bom Jardim utiliza o território como área de reserva legal, um caso típico de grilagem verde, comum nos baixões do Piauí. Em 2016, o Ministério Público do Piauí solicitou a anulação dos registros fundiários do Grupo Golim em Bom Jesus, por divergências no cadastro do INCRA. Do outro lado da grilagem, do desmatamento e das fraudes, estão os povos do campo. Conheça a comunidade Melancias neste documentário da Comissão Pastoral da Terra. Se nós tínhamos um costume, uma estrada para passar ali, chega cerca, nós não passamos mais lá. Nós tínhamos uma viagem de 10 km, vamos fazer 30. A gente sabe que quem tem o dinheiro é eles. E esse dinheiro fala muito alto. Por aqui, a gente segue o dinheiro e os conflitos de interesses. Nós constatamos que a família Golim tem dinheiro para financiar campanhas, enquanto acumula terras e dívidas. A JBT, usada por Maribel para movimentar os recursos do PCC, deve 14 milhões de reais à União. Joselito Golim, ou Paulo Golim, 58 milhões. Ana Paula Golim, 4 milhões. Vejam Ana Paula financiando a campanha do prefeito de Cuiabá em 2012. Hoje governador, Mauro Mendes. Ao todo, o clã possui mais 75 milhões em dívidas. Cuiabá era o município sede da Fazendas Reunidas Boi Gordo S.A. Em uma simples pesquisa sobre a cadeia societária, a gente partiu dos Golim e logo caiu em um traficante mato-grossense ligado ao PCC. Maribel teve como sócio na Vale Verde Transportes o senhor Gerson Luiz Oliveira, uma figura descrita nas investigações sobre a Boi Gordo como laranja de Joselito Golim. Mas calma, não é ele o traficante. Uma das empresas de Gerson era a Rota Norte Táxi Aéreo Limitada, ali de Sorocaba, São Paulo, perto de Itapetininga, onde ficam os Golim. Seu sócio na empresa já foi advogado em Cuiabá do traficante Edésio Ribeiro Neto, o Binho. Detalhe, esse pessoal lavava dinheiro do tráfico com gado. Ao contrário da romantização do agronegócio nas telas da Globo, algo muito comum no Brasil. O clã Golim se estendeu do Rio Grande do Sul para 4 das 5 regiões do país e hoje tem base no interior de São Paulo, em Itapetininga. É lá que fica uma das empresas de Ana Paula Golim, a Fazenda Eldorado, no quilômetro 173 da rodovia Raposo Tavares. Mesmo endereço de empresas da própria Maribel, a Transportadora Oeste, a Agroglobo Cereais. É o mesmo endereço da antiga sede da Fazendas Reunidas Boi Gordo, empresa em nome de Antônio Carlos de Andrade, um dos irmãos que organizavam a pirâmide. Essa fazenda era exatamente a vitrine dos negócios da Boi Gordo nos anos 90. A Agroglobo Cereais de Maribel, bem mais recente, foi fundada no dia 26 de setembro de 2022, dias antes do primeiro turno, quando o carioca Tarcísio de Freitas percorria o estado de São Paulo para ingressar no Palácio dos Bandeirantes. E vamos continuar prestando atenção nas datas. Uma das empresas de Maribel, a Stal Energy, atua na recuperação energética de resíduos urbanos. Ela foi fundada em 2021, mas Maribel e sua empresa Green Investimentos e Participações passaram a ser sócias em janeiro de 2023, primeiro ano do governo Tarcísio. E não é que em agosto do ano passado, a fábrica da Stal em Boituva recebeu a visita do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima? Olhem o Joselito Golim dando joinha. Ele nem é sócio da empresa. Cadê a Maribel? E o secretário foi só elogios. Um projeto fantástico, com investimento pesado no Estado, ele disse. A Green Investimentos foi criada em novembro de 2022, após o segundo turno. Esse fluxo entre público e privado ocorre também na esfera municipal. Este observatório descobriu que uma das irmãs da pecuarista, Maristela Schmitz, é funcionária da Secretaria de Agricultura e Agronegócio do município de Itapetininga e atua em 2 conselhos municipais. Vejam ela aqui oferecendo uma obra de arte para o prefeito Jefferson Brum, do Republicanos,
um brasão do município. 2 empresas de Maristela, uma de artesanato e uma de terraplanagem, também têm sede no antigo endereço da Boi Gordo, em Itapetininga. Foi perto dali, na rodovia Raposo Tavares, que os patriotas de Itapetininga fizeram um ato em novembro de 2022, indignados com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. E olhem aqui o chefe de Maristela com o governador, o prefeito com o amigo Tarcísio. Eles são do mesmo partido. Tarcísio apoiou sua reeleição. Esse você conhece, né, governador? Imagina que São Paulo virou o maior exportador do agronegócio brasileiro. E depois do setor sucroenergético, a carne é o nosso principal produto de exportação. Essas imagens de Tarcísio de chapéu falando para uma plateia de pecuaristas são de uma feira internacional de pecuária, a FEICORTE, que contou nos últimos 2 anos com a presença do governador. O curador de conteúdo do evento é o pecuarista Died Loureiro Neto, cofundador da empresa Imbra Nutrição Animal, que produz ração para animais, principalmente bovinos. O outro cofundador é Renato Reder Pereira de Freitas. Quem? Bom, ele é genro de Maribel e Joselito Golim, casado com Ana Paula Golim. Died é sócio de um dos genros de Maribel e irmão de outro genro dela, Alessandro Fonseca Loureiro, marido de Judiliane Golim. Uma das sedes da Imbra fica justamente em Itapetininga, na fazenda da família Golim. Nos 2 últimos anos, Tarcísio dividiu o palco da FEICORTE com esse círculo familiar. Em 2025, o governador foi ao evento acompanhado de Jair Bolsonaro. Maribel, Tarcísio diz não conhecer. É verdade que o casal Maribel e Joselito Golim, ou Paulo Golim, não aparece muito, mas com algum esforço é possível detectar sua Dolce Vita. Aqui eles estavam no casamento de Ana Paula, em 2015. O noivo de Araras, que também tem empresa no endereço da Boi Gordo em Itapetininga, pediu a mão dela em Las Vegas. Ele entrou na igreja do Calvário em Pinheiros, São Paulo, ao som do bolero de Ravel, com um terno Hugo Boss. Ela estava com um modelo Sereia da Pronovias e uma tiara de brilhantes da curitibana The Ageless.Love. A lua de mel durou 15 dias, 5 dias nas Ilhas Maurício, no Oceano Índico, mergulhando com golfinhos, e o restante na África do Sul, entre a cidade do Cabo, a vinícola Clouds Wine and Guest Estate, em Stellenbosch, e 4 dias de safari no Kapama Buffalo Camp, no Parque Nacional Kruger, em Hoedsbruck. Você também pode alugar uma suíte por lá, a partir de 14 mil a diária. Em resposta à reportagem, o Grupo Golim afirma que o processo relativo a William Agatti está sob sigilo, mas que a Justiça Federal reconheceu que a negociação foi feita de boa fé e que a empresa da qual Maribel Golim é sócia tinha capacidade econômica para a transação. Segundo o grupo, o aumento de capital social da JBT Empreendimentos e Participações tem motivos estratégicos de mercado em nada relacionados a governos ou política, e que o mesmo vale para a atuação da Stal Energy e as parcerias rurais na Bahia e em Mato Grosso. Por fim, o Grupo Golim afirma ter sido vítima, e não perpetrador, da grilagem ocorrida no Piauí, e que a autuação recebida pela Eldorado Agroindustrial foi julgada improcedente pela Justiça. O Grupo Mônaco afirma não ter relação com as doações de pessoas físicas ao governador Tarcísio de Freitas pelos sócios Rui e Armindo Denardim e diz que não possui atuação em São Paulo. Sobre a compra do Banco Luso Brasileiro e as investigações sobre a relação anterior do banco com o PCC, o grupo informa que teve conhecimento pela imprensa e solicitou ao Banco Central o cancelamento da operação. Em relação à condenação de Rui e Armindo Denardim no caso da Sudan, o Grupo Mônaco afirma que recorreu da sentença e aguarda a decisão da Justiça.
Você pode conferir a íntegra das notas em nosso site. Ao longo dos próximos dias, publicaremos várias reportagens desenvolvendo os temas deste vídeo. O governador Tarcísio preferiu ficar em silêncio. De olho nos ruralistas, enviou pedidos de informação à Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo, mas não obteve resposta. De olho no poder, de olho no dinheiro, de olho nos ruralistas.